Voltamos a gravar de novo, tá ok? Agora acho que ficou um pouco mais ajeitadas as coisas. Eu estou aqui com uma folha que está aparecendo melhor agora para vocês aí o que eu estou escrevendo. Acho que agora não vai falhar. Eu estou continuo com a folha de exercício aqui, né? A gente fez agora há pouco aí o exercício primeiro, que é o circuito em série, e agora nós vamos fazer o circuito em paralelo. Só a minha câmera me ajudar aqui a focar, tá aqui. Então vamos fazer o circuito em paralelo. Agora também, quando eu clicar aqui, vai aparecer para vocês a calculadora científica. Então, agora eu não estou mais mostrando apenas a tela do cálculo, estou mostrando tudo. Problemas resolvidos, vamos seguir em frente. A gente fez agora há pouco um exercício em série, onde a gente levava em consideração como a relação entre os resistores influenciava no cálculo da tensão, da corrente que o circuito precisa para desenvolver assim, a parte física dele, né? Como que vai se comportar a corrente de acordo com o circuito, de acordo com essa relação de resistências que a gente tem aqui. Tá. Então, o que a gente tem aqui nessa parte agora? A gente tem uma alimentação entre A e B. A partir dessa alimentação, a gente tem o resistor 1, tá? A gente tem também o resistor 2, o resistor 3 e o resistor 4. Sendo que o 1 é de 10 ohms, o segundo é de 20 ohms, o terceiro é de 40 ohms e o quarto também é de 40 ohms. Tá? Nessa relação que a gente tem aqui entre os resistores, todos eles estão em paralelo. E como que eu consigo verificar que todos eles estão em paralelo? Verifique que no ponto A está ligado a parte de cima do resistor 1, a parte de cima do resistor 2, a parte de cima do resistor 3 e a parte de cima do resistor 4. Na parte B, tá? No ponto de ligação B aqui, tá ligado a parte de baixo do resistor 1, a parte de baixo do resistor 2, a parte de baixo do resistor 3 e a parte de baixo do resistor 4. Sendo assim, então essa ligação é uma ligação em paralelo, porque todos os inícios, todas as entradas estão ligadas no mesmo ponto em comum e todas as saídas estão conectadas no mesmo ponto em comum. Tá? Dessa forma, então, a gente consegue compreender, consegue verificar que esse circuito é um circuito em paralelo. Sendo um circuito em paralelo, quais são as relações que a gente deve observar? Que a mesma tensão A e B vai ser a tensão que alimenta o R1, a mesma tensão que alimenta R2, a mesma tensão que alimenta R3 e a mesma tensão que alimenta R4. Tá? Já a relação entre as resistências não é mais de soma, não é o resultado de apenas somar o valor das resistências. Como a corrente que chega por esse fio, que seria a corrente total, ela vai se dividindo para cada um desses nós que a gente tem, que cada um dessa conexão, cada um dessa emendazinha no circuito a gente pode entender como um nó, para cada um desses nós a gente vai ter um valor diferente de corrente, porque essa corrente ela vai se dividindo para cada uma das resistências. Como cada uma das resistências tem um valor diferente, aí a gente vai ter um valor de corrente para cada uma dessas linhas. Cada resistor vai ter um valor de corrente diferente. Óbvio que o resistor 3 e 4, que são iguais, vão ter o mesmo valor de corrente. Dito isso, como a gente faz para calcular o valor da tensão, da corrente, da potência desse circuito aqui? Como a gente faz a resistência equivalente para esse circuito? Primeira coisa, vamos definir qual é o valor da tensão que a gente está alimentando esse circuito aqui. Esse circuito aqui a gente pode definir que a tensão em A e B vai ser igual tensão A e B vai ser igual, por exemplo, a 30 volts. Vamos colocar o valor de 30 volts.
Pode ver que o exercício aqui que me foi passado para desenvolver, para ajudar a vocês aqui a estudar, também não tem o valor de definição de tensão. Ficou aqui em aberto para que nós pudéssemos desenvolver, ou, por exemplo, o cálculo das resistências, e, por exemplo, se eu passasse aqui para vocês, qual que é a corrente total aqui do circuito? A gente calcularia as resistências, verificaria qual que é, a partir dessa corrente total, a tensão total do circuito, tá? E a gente poderia ir continuando desenvolvendo o circuito. Tá? Então, aqui a gente definiu o valor de 30 volts para esse circuito aqui. A partir disso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que saber qual que é a corrente total para cada qual que é a corrente total desse circuito. Tá? Como que a gente pode fazer isso? A corrente total do circuito a gente vai definir através da relação entre a tensão total e a resistência total que a gente tem no circuito aqui, tá? O que a gente pode fazer? Ou achando a resistência equivalente, tá? Ou calculando cada uma das correntes e somando todas elas. Dá para fazer das duas formas. Vamos treinar aí o exercício de fazer o cálculo da resistência equivalente aqui para esses resistores. Como seria? Como esse circuito é um circuito em paralelo, a resistência equivalente é 1 sobre a resistência equivalente igual a 1 sobre o R1 mais 1 sobre o R2 mais 1 sobre o R3 mais 1 sobre o R4. Vamos fazer primeiro desse jeito mais difícil e depois eu vou ensinando aí alguns macetes para a gente conseguir fazer o cálculo de forma mais simples. Tá? Então, 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre 10 mais 1 sobre 20 mais 1 sobre 40 mais 1 sobre 40. Tá? Isso é o cálculo para a gente conseguir chegar no valor de resistência equivalente. E agora, o que eu faço aqui? Né? Qual que é o meu desenvolvimento matemático aqui? Eu não sou professor de matemática, pessoal. Né? Vocês até já viram isso quando a gente foi fazer lá aquela revisão de matemática. Algumas coisas me fogem. Tá? Mas para essa situação onde a gente tem soma de 4 valores de fração diferente, quando a gente vai somar esses valores de fração diferente, a gente deve tirar o mínimo múltiplo comum, tá? A gente vai fazer o mínimo múltiplo comum, vamos fazer aqui nesse cantinho aqui de baixo. 10, 20, 40. Tá? E a gente vai simplificando esses 3 termos aqui. 2, tá? Vai ficar 5, 10 e 20, tá? Eu vou fazer por 2 de novo, tá? O 5 não dá para dividir, então ele vai se manter. O 5 dividido por 2, o 10 dividido por 2 dá 5. E o 20 dividido por 2 dá 10. Vou simplificar por 2 de novo. Vai ficar o 5 da mesma forma, o 5 ainda da mesma forma, e o 10 dividido por 2 vai ficar 5. E aí eu posso dividir por 5, que eu faço com que cada um deles fique 1. Porque 5 dividido por 1, 5 dividido por 5 é 1, 5 dividido por 5 é 1, 5 dividido por 5 é 1. Tá? E aí eu tenho a minha simplificação do mínimo múltiplo comum entre esses termos, que é 5 vezes 2, 10, vezes 2, 20, vezes 2, 40. Então, o mínimo múltiplo comum entre eles é 40, que nesse caso aqui deu certo, que é esse valor. Tá? Como que vai ficar esse cálculo aqui, então? Eu vou colocar um sinal de igual, vou colocar aqui um valor grande aqui de uma fração, tudo sobre 40, tá? E daí eu vou dividir pela parte de baixo e multiplicar pela parte de cima. 40 dividido por 10 é igual a 4. 4 vezes 1, 4. Mais 40 dividido por 20, 2. 20 dividido por 1, desculpa, 40 dividido por 22, 2 vezes 1, 2. Mais 40 dividido por 40, 1. 1 vezes 1, 1. Mais
40 dividido por 40, 40. Desculpa, 40 dividido por 40, 1. 1 vezes 1, 1. Tá? Então, o meu mínimo múltiplo comum ficou 4 mais 2 mais 1 dividido por 40. Tá? Então, a minha resistência equivalente vai ser igual a 678. 8 sobre 40. Tá? Então, a gente vai ter que definir aqui qual que vai ser o valor da resistência equivalente. Como que vai ser esse valor da resistência equivalente? A gente precisa que o valor da resistência equivalente fique aqui na parte de cima. Então, é mais ou menos como se a gente fizesse aqui a multiplicação por x, tá? Para a gente conseguir passar esse valor aqui para um valor correto. Então, o que ficaria? A gente ficaria com resistência equivalente vezes 8 e 40 vezes 1, tá? Ficaria mais ou menos assim, ó, multiplicando, né, em x os dois. A resistência equivalente vezes o 8 igual a 1 vezes o 40, tá? E daí a resistência equivalente seria igual a 40 dividido por 8. Sendo que, então, a nossa resistência equivalente é igual a 5 ohms. O símbolozinho difícil que é esse do ômega, de fazer. Mas tá aí. A gente tem o nosso cálculo, o valor da resistência equivalente. Tá? Podem aí verificar, né, analisar, estudar, pausa o vídeo, volta um pouquinho, rever aí a forma de fazer esse cálculo, mas o resultado é esse. Tá? A gente tem o valor de 40 sobre 8, valor de 5 ohms. Tá? Então, a relação entre todas essas resistências que a gente tem aqui, elas equivalem, essa organização delas, a uma resistência de 5 ohms. Tá? Beleza. Com esses 5 ohms, eu tenho a resistência equivalente, eu posso verificar através dessa tensão e chegar no valor da corrente total do meu circuito. Então, a tensão total vai ser igual à resistência total, né, ou a resistência equivalente, vezes a corrente total do meu circuito. Tá? Se a minha tensão total é igual a 30 e a minha resistência equivalente é igual a 5, a minha corrente total vai ser, então, a relação entre esses dois. A minha corrente total vai ser igual a 30 dividido por 5, sendo, então, que a minha corrente total do circuito vai ser de 6 amperes. Tá? Essa é a minha corrente total do circuito. Já consegui saber qual que é a minha corrente total, sei já qual que é a resistência equivalente do circuito, e a gente definiu que o valor da tensão é de 30. Vamos verificar qual que é a potência total que o meu circuito tem. A minha potência total é a minha tensão total do circuito, opa, aqui não é igual, aqui é vezes a minha corrente total também. A minha potência total vai ser igual a 30 vezes 6. Então, a minha potência total nesse circuito é igual a 180 watts de potência. Beleza? Joia. Como que a gente faz, então, para calcular qual que é a resistência em cada um dos circuitos, em cada uma das resistências? Eu não preciso, tá? A gente já tem por definição que a tensão em cada uma delas é a mesma, já que todas elas estão em paralelo. Tá? Então, para cada um, tanto para a tensão em UB vai ser igual à tensão no R1, que vai ser igual à tensão no R2, que vai ser igual à tensão no R3, que vai ser igual à tensão no R4. Todos eles têm o mesmo valor de tensão. Agora, já a corrente, a gente vai somar a corrente de cada um deles. Tá? Mas vamos fazer a análise e o cálculo de cada um. Tá? Já que a gente já tem o valor da resistência, a gente tem o valor da tensão,
a gente pode calcular a corrente de cada um, tá? Vamos lá. A corrente, tá? No resistor 1. A corrente no resistor 1, tá? Vai ser igual a tensão no resistor 1 dividido pela resistência 1. A corrente no resistor 1 é igual a tensão no resistor 1 sobre a sua resistência. Que a gente tem, então, que a tensão é igual a 30 dividido por 10, tá? Essa primeira corrente, a gente tem uma corrente, então, de 3 amperes nela. Tá? Essa vai ser a corrente no resistor 1. A corrente no resistor 2 vai ser igual a tensão no resistor 2 dividido pelo resistor 2. Vai ser igual a 30, que é a tensão, dividido pela resistência, que é de 20. Tá? 30 dividido por 20, a gente tem o valor de 1,5. E a corrente no resistor 3 e 4, vou colocar aqui, 3 e R4 é a mesma, é igual a tensão na resistência 3, igual a resistência 3, tá? Sobre a resistência 3, vai ser de 30 sobre 40. 30 sobre 40, não lembro como faz de cor, vai dar 3 quartos, que é 0,75. Então, 0,75 amperes. Tanto no R3 quanto no R4 a corrente é igual, porque os dois têm o mesmo valor de resistência, de 40 ohms. Né? Então, a gente tem aí o valor para cada um desses aqui. Por aqui vai passar 0,75, por aqui vai passar 0,75, por aqui vai passar 1,5 e por aqui vai passar 3 amperes. A gente só precisa somar. 1,5 mais 1,5 é igual a 3. 3 mais... Desculpa. 1,5 mais 1,5 não. Aqui é 0,75. Então é 0,75 mais 0,75 dá 1,5 nos dois. 1,5 mais 1,5 aí sim 3. E 3 mais 3, 6, que é o valor da corrente total que eu tenho no meu circuito. Tá? Então, a somatória de todas as correntes, eu cheguei no valor da corrente total do meu circuito. Tá legal? Vamos verificar qual que é a potência em cada um dos resistores. Tá? A potência em cada um dos resistores. A potência no resistor 1 vai ser igual a tensão no resistor 1 vezes a corrente no resistor 1. Tá? Sendo que essa tensão no resistor 1 é a mesma da tensão total. Tá? É o mesmo valor. Né? Pode ver aqui que está logo aqui em cima. Tá? Quanto que vai ser essa tensão? Tensão vai ser de 30 vezes a corrente no 1, 3. 30 vezes 3, 90 watts. A potência no primeiro resistor. A potência, mas de novo, a potência no resistor 2 vai ser igual a tensão no resistor 2 vezes a corrente do resistor 2. A corrente no resistor 2 foi de 1,5. Então, vai ser 30 vezes 1,5, que dá 45. 45 watts. A potência no resistor 3, que é a mesma da potência do resistor 4, vai ser a tensão no resistor 3 vezes a corrente no resistor 3. Vai ser 30 vezes 0,75. 30 vezes 0,75. 22,5 watts. 22,5 watts. Aí a gente só precisa somar. Deixa eu tirar isso daqui. Tirar isso daqui para não me atrapalhar.
Então, vamos lá, vamos falar. 90... desculpa, vamos fazer aqui da parte de baixo. Esses aqui são dois, né? O PR3 e a potência no resistor 4. 22,5 mais 22,5 dá 45. 45 mais 45 dá 90. 90 mais 90, a gente chega também na potência total de 180 volts. Tá? Então, aí a gente calculou todos os valores que a gente pode encontrar em cima de um circuito de resistências, todas elas em paralelo. Esse aqui é o jeito mais difícil de achar a resistência equivalente, mas é a forma com que a gente acha de uma vez só. Tá? A gente tem que fazer o mínimo múltiplo comum, tá? É chato, é difícil, coisa e tal, mas não é nada demais também, não arranca pedaço de ninguém. E a gente acha de uma vez só. Tá? Mas dá para a gente fazer de outra forma, com que a gente vai resolvendo grupinhos por grupinhos. Tá? Fazendo grupinho por grupinho, você demora mais, faz mais continhas, mas faz continhas mais simples. Como que seria isso? Tá? Para outra forma da gente achar a resistência equivalente, então vamos fazer aqui, ó, um parênteses aqui, não risco o livro não. Para a gente fazer aqui a resistência equivalente. Tá? Então vamos abrir um parênteses aqui, resistência equivalente. Para duas resistências apenas, tá? Como que a gente faz? A gente vai pegar a resistência vezes a resistência dividido pela resistência mais a resistência, tá? No caso aqui, ó, vamos pegar desses dois aqui, ó, do fundo, tá? 40 e 40. Tá? Vamos pegar os dois. Então aqui vai ser, nesse caso aqui, tá? Nesse caso aqui, a resistência 3 e a resistência 4, a resistência 3 e a resistência 4. Como a gente vai fazer isso? Vai ser 40 vezes 40 dividido por 40 mais 40. Tá? Quanto que dá isso? Vai ser 40 vezes 40. 4 vezes 4, 16. Então, 40 vezes 40, 1.600. Dividido por 40 mais 40, 80. Quanto que é 1.600 dividido por 80? Então, vamos fazer aqui, ó. Vamos cortar os zeros. 160 dividido por 8 dá 20, né? 20 ohms. Então, na resistência equivalente que a gente tem entre essas duas aqui, ó, a gente tem o valor de 20, tá? Se a gente fosse substituir essas duas aqui, queimou, a gente quer manter o mesmo circuito, coisa e tal, substituir por uma de 20, tá? Dá certo. Agora a gente tem aqui a mesma situação, ó. 20, tá? Que equivale essa daqui, essas duas aqui, com essa daqui, ó, R2 mais da relação da R3 e 4, tá? Então, como a gente faria aqui, ó? A gente faria aqui, ó, de novo, a mesma coisa. Resistência equivalente dá R3, 4 vezes a R2 dividido por R3, 4 vezes... Opa, aqui é mais. R2. Tá? Então seria 20 vezes 20 dividido por 20 mais 20. 20 vezes 20 dá 400. 20 mais 20, 40. Simplifica aqui. 40 dividido por 4, 10. 10 ohms. Então, da relação entre R2 com essas duas que eu já tinha aqui, eu entendi que todas essas três aqui, se eu substituísse por uma resistência de 10 ohms, ok, estaria certo. Funcionaria. Então, essas três aqui equivalem a um resistor de 10. Você pode ver que tem um resistor de 10 aqui também. Vamos fazer a relação entre eles.
resistência equivalente entre o R234 vezes o R1 sobre o R234 mais o R1. Seria 10 vezes 10 sobre 10 mais 10. Tá? Vamos colocar na outra linha aqui, porque faltou um pouquinho de espaço. 10 vezes 10, 100. 10 mais 10, 20. Corta aqui, corta aqui. 10 dividido por 2, 5 ohms. Então, o que a gente fez? A gente fez a relação entre essas duas aqui, daí criou uma só. A gente fez a relação entre essas duas aqui, criou uma só, pegou entre 1 e essas outras que a gente tinha feito. Né? A gente fez 3 cálculos, tá? A gente fez 3 cálculos e chegou no mesmo resultado de 5 ohms, que é o resultado que a gente chegou aqui, ó, na resistência equivalente de 5 ohms. Óbvio que se a gente está fazendo de duas formas diferentes, a gente não pode ter dois valores diferentes, tá? A não ser que você fez a análise errada, a não ser que você fez o cálculo errado, tá? Mas todas as vezes que você tentar achar a resistência equivalente e utilizar métodos diferentes, você deve chegar sempre no mesmo resultado, tá? Então a gente fez a resistência equivalente de forma geral aqui, usando a regra geral para a resistência equivalente em paralelo, e a gente chegou no valor de 5 ohms. Fazendo a análise do circuito, pegando de 2 em 2 aqui, e calculando todas elas, a gente também chegou na resistência equivalente final aqui de 5 ohms. Tá? Dentro dessa ideia aqui, a gente chegou no mesmo valor, nosso resultado está correto, a gente fez a análise de forma correta. Repare mais um outro macete aqui bacana. Quando eu tenho duas resistências em paralelo que têm exatamente o mesmo valor, eu posso já, por definição, e através dos cálculos que eu verifiquei aqui, que o valor da resistência equivalente delas vai ser sempre a metade. Repara aqui comigo. R3 e R4, as duas resistências eram de 40 e as duas estavam ligadas em paralelo. Como a resistência das duas é igual, então o nosso resultado foi a metade delas. Pode ver aqui, 20. Daí fez aqui uma resistência equivalente 3 e 4, valor de 20, e aqui com a resistência 2, que também vale 20. Então a relação entre R2 e R23 ficou 20 e 20. A gente verifica aqui no cálculo que deu metade. Olha lá, pode ver, ó, 20 e 20 e o valor deu metade. A resistência equivalente que a gente encontrou aqui, 2, 3 e 4, deu 10. Mas a relação entre essa resistência 1 de 10 aqui também, 10 com 10, a relação da equivalência final foi de 5. Então deu a metade também. Tá? Então, para você fazer alguns cálculos aí mais para frente, você já pode tomar isso como um pressuposto, já pode analisar isso já de forma direta, de forma inicial, já pode verificar. Se tem duas resistências que estão em paralelo e elas têm um valor igual, né, duas resistências, valor em paralelo e igual, esse valor vai cair pela metade. Tá? A gente já consegue verificar isso através desse cálculo. Você pode fazer o cálculo tanto aqui, verificando cada uma das partes, né, pegando duas por duas das resistências até chegar no valor de equivalência final, ou você pode fazer de uma vez só. Tá? Normalmente, o que é feito? Quando a gente tem um monte de resistência, você faz esse método aqui que você faz uma vez só, um cálculo só. É um cálculo mais chatinho, você tem que prestar mais atenção? Ok. Não tenho saco para fazer cálculo com fração. Beleza, faz um por uma. Mas presta bastante atenção, porque se tem um monte dessas resistências, conforme você vai fazendo a equivalência dela, você também pode se perder no cálculo. Então, atenção você vai ter que ter sempre. Encontre a forma que você consegue achar o melhor resultado aí para vocês. Tá? Então, essa foi a segunda parte
da nossa explicação desses exercícios. A primeira parte, então, circuito em série. A segunda parte, circuito em paralelo. Daqui a pouco a gente continua com o circuito misto.